Evangelho hoje, acerenando os nossos corações e elevando o nosso pensamento ao mais alto. Agradecemos a Jesus por mais este encontro, por mais esta reunião. Que possamos, Senhor, trabalhar aqui o que nos for possível de melhor em favor dos esclarecimentos, da tua mensagem de amor aos nossos corações. Aos que estão presentes, encarnados e desencarnados aqui no salão, aos amigos de casa, pela sala virtual, que também nos acompanham, que na construção salutar destes entendimentos, possamos, sobretudo, compreender que apenas no exercício pleno do amor é que nós seremos salvos das nossas próprias mazelas, das nossas próprias dificuldades. Que consigamos nos empenhar no nosso comportamento diário, a fim de realizarmos o melhor de nós e assim alcançarmos a cada estágio um novo patamar no nosso progresso espiritual. Que o Senhor possa amparar as consciências daqueles que lideram, que governam as nações, os estados, as cidades que envolvem as coletividades deste planeta. Que o propósito pelo equilíbrio, pela paz, pela serenidade, diante de tantas atrocidades que temos visto, Senhor, possa ser alcançado. Que a tua misericórdia envolva os corações amigos, sobretudo aqueles que passam por dificuldade e dor. E como sempre te rogamos, Jesus, sê com todos nós, ampara-nos, auxilia-nos, através da pleiade de benfeitores espirituais que agem sob a tua governança, para que sigamos firmes no nosso propósito íntimo de crescimento, alcançando dias melhores na nossa existência espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Da paz para todo mundo que está aqui, pessoal que está em casa nos acompanhando. Hoje, para a turma que está em casa, Josilene está aqui conosco, né? Nos deu o ar da graça, participar com a gente aqui presencialmente dessas reflexões. Semana passada, no texto, nós fizemos, né, demos a oportunidade aí de várias perguntas para a gente entender um pouquinho mais sobre o texto. Então, antes de a gente fazer a leitura, vou ler aqui algumas que eu anotei depois, que eu revi a gravação, fui lá, fiz os apontamentos para poder não ficar nada de fora. Por que 40 dias? Por que o jejum? O jejum bloqueia, protege, esta é a razão de Jesus não ter sido tentado, né? Foi mais ou menos uma pergunta que eu acho que você fez nesse sentido. Quem era o espírito que conduziu Jesus? Jesus era um primogênito, né, Celso? Celso fez essa colocação. Nós vamos responder, viu, Celso? Cada coisa é seu tempo. Jesus permitiu a aproximação daquele tentador? Por que e para quem Jesus permitiu essa aproximação? Boa noite, tudo bom? Vem para dentro do ciclo, senta conosco aqui. A tentação é só externa ou já está em nós? A sequência da tentação e após o Sermão do Monte é cronológico? Essa pergunta veio da sala virtual na semana passada. Então, e deixei anotado também que a Cristina se interessou da gente conversar um pouquinho sobre liberdade e livre-arbítrio que eu mencionei no final da reflexão na semana passada. Hoje nós ainda vamos fazer a leitura de Mateus e de Lucas, tá? Do texto, ambos no capítulo 4. E a partir da semana que vem, eu vou me deter somente em Mateus, que é a obra de referência que eu decidi para a gente usar para essas reflexões, ok? Vamos ficar em Mateus,
mas vamos fazer a leitura para a gente entender ali pequenas diferenças que possam existir entre os dois evangelistas. Então, capítulo 4, versículos de 1 a 11 de Mateus diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só prestarás culto. Com isso, o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Então esse é o texto que a gente tem o propósito de trabalhar, né? Vamos lá para Lucas? Evangelho de Lucas, também no capítulo de número 4. Está no início do capítulo. Lucas vai até o versículo 13. Então, o texto em Lucas diz assim: Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto durante 40 dias e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias e, passado esse tempo, teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus: Está escrito: Não só de pão vive o homem. O diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: Eu te darei todo este poder com glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus: Está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto. Conduziu depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guardem. E ainda, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: Foi dito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. Então, esse é o texto em Lucas, né? Aqui a leitura é tradução da Bíblia de Jerusalém, já comentamos isso. Se vocês tiverem outra tradução em mãos, o sentido não pode ficar divergente. O sentido tem que ser o mesmo, né? A gente sempre faz questão de bater nessa tecla, né, Ju? Porque, infelizmente, as questões das traduções, às vezes, podem tornar a interpretação complexa, quando ela já possui erro, o erro na tradução, tá? Então a gente tem que tomar sempre esse cuidado.
Então vamos voltar para Mateus? Estando em Mateus, uma síntese geral do que a gente mencionou na semana passada. Nós observamos que aqui tem alguns aspectos de numerologia que fazem sentido, dado o texto ser de uma cultura que isso tem relevância, que é a cultura judaica. Então fala-se de 40, né? A gente observa aqui que são 3 tentativas de tentação a Jesus nesse deserto. Então nós mencionamos isso de forma mais ampla na semana passada, e a gente vai tentar abordar com um pouquinho mais de profundidade, mas sem irmos muito a fundo, porque senão, é o que eu disse, senão a gente fica sem ar e não consegue subir de novo, porque não vai dar tempo da gente trabalhar tudo, são poucas semanas para a gente entrar demais nos pormenores, tá? Vocês vão perceber que daqui a pouco, nossa, hoje é a terceira. É a terceira. A primeira vocês fizeram, a segunda eu fiz semana passada, hoje é a terceira. Isso, aí nós temos a partir de hoje, nós temos mais 5. Então daqui a pouco vocês vão falar assim, nossa, mas já está acabando. Já está acabando. Que a nossa temporada é delimitada em 7 semanas, ok? Para a gente passar para outro texto. Então, aqui em Mateus, eu separei para hoje um material que é disponível pela FEB, está disponível pela FEB, que é exatamente um material que lida com essas interpretações, que traz para a gente um suporte para essas interpretações, e separei a parte que diz respeito a esse processo da tentação de Jesus no deserto. Tá? E é interessante a gente, nessa abordagem inicial, pensarmos primeiro no próprio aspecto da tentação, que é uma coisa que eles fazem questão de frisar nesse material. A ideia de tentação hoje, ela é um pouco diferente da ideia da tentação bíblica. A tentação hoje, ela diz muito mais respeito ao aspecto do desejo, né? Vou tentar essa pessoa para ver se ela consegue desejar isso que eu estou tentando, do que o aspecto bíblico, que diz muito mais respeito à provação. Então há uma diferença nesse sentido, tá? O texto aqui vai nos chamar a atenção para essa provação e não do desejo de Jesus. É uma forma de provar Jesus. E aí, falando da cronologia que perguntaram para a gente na semana passada, quando nós olhamos Mateus, e aí eu gosto muito de Mateus, eu expliquei isso exatamente por isso, que eu acho que ele é muito mais didático ao aspecto cronológico dos fatos do que os demais evangelistas, e é importante também reforçar que quando a gente junta todo mundo, a gente vai achar uma cronologia muito interessante, quando a gente consegue fazer isso, pegar aspectos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, a gente consegue encaixar uma cronologia de fatos mais interessante. Mas isso exige um trabalho maior, claro, né? Mas quando eu pego Mateus, Mateus já tem um pouco mais dessa didática. Então, aonde que o texto está encaixado e aonde que Jesus está sendo tentado, né? Ou é o que o texto sugere para a gente nesse momento? Ele saiu do batismo do Jordão e não começou ainda o seu mandato missionário. Então é nesse interregno aí que está esse processo dessa tentação que vai acontecer no deserto. Aonde que está esse deserto supostamente mencionado aqui no texto? Só pode estar entre Jerusalém, porque o batismo no Jordão vai acontecer lá embaixo, né, na Judéia, e a Galileia, que é o ponto seguinte que a gente vai encontrar na narrativa, que é Jesus começando o trânsito ali de convidar os primeiros, porque ele vai descobrir que o João foi preso e vai correr lá para a Galileia. E aí, nesse processo seguinte, ele vai começar a convidar os primeiros discípulos mais íntimos, que nós chamamos de círculo iniciático do Cristo, né?
para o desenvolvimento do seu mandato missionário. Então, do ponto de vista temporal, a gente vai colocar essa tentação nesse intervalo, entre o momento do batismo e esse momento que está acontecendo, vai acontecer o início do trabalho missionário dele. Tranquilo? Só para concluir a ideia. E quando a gente pensa no deserto, que as meninas trouxeram muito bem, né, na primeira semana lá, que eu não estava aqui, o deserto aqui, né, que a gente já analisou que é um simbolismo, que quando nós olhamos o que a própria narrativa diz, o diabo pega Jesus e leva ele lá para o pináculo do templo. Mas ele não está no deserto? Como é que ele leva ele lá para o pináculo do templo? Como é que acontece esse deslocamento? E depois leva ele para um monte altíssimo, que mostra para ele os reinos do mundo inteiro. E fala com ele assim, ó, eu posso te dar isso tudo aqui se você se prostrar diante de mim. Como é que são esses deslocamentos? Então, tudo nesse sentido da passagem é alegórico. Não é algo fático. O fato é a narrativa ter conhecimento de outras pessoas. Porque Mateus está narrando, e Mateus só foi convidado muito tempo depois dos 4 primeiros. Lucas está narrando, e Lucas fala com base nos relatos de Maria de Nazaré, e Marcos está narrando, ainda que de forma bem simplória e minúscula que a gente mencionou, porque Marcos narra com base nas memórias do Pedro. Então, se os 3 estão narrando, alguém contou para eles. E se alguém contou para eles, observando o contexto que está aqui, muito provavelmente foi o próprio Cristo. É o próprio Jesus que vai fazer esse relato. Então, a parte alegórica está aí. Não é um fato de acontecimento, é um relato para chamar a atenção da gente, para a gente prestar atenção. Vocês lembram que na semana passada eu mencionei ciclo? Falei, presta atenção, que esse texto tem relação íntima com ciclos para nós. Não é à toa que está falando de 40 aqui. Não é à toa que está falando de três momentos distintos de provação. Cada um tem um sentido. Tem um sentido no texto. Cada oferta que o diabo está fazendo tem um sentido no texto. Que sentido tem para mim? O que é eu ter o oferecimento de um pão que o diabo pode me dar? O que é o oferecimento do poder de governar reinos que o diabo pode me dar? O que é o oferecimento de não cair, ser amparado que o diabo pode me dar? Então são as alegorias que a gente vai procurar trabalhar aí ao longo das próximas semanas. Tranquilo até aqui? Fala, Cristina. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Sim. Tranquilo. Eu ri com a Fernanda aqui, mas é muita ousadia, né? Falar com o espírito puro assim. Eu te contar, viu? A gente, só te interromper, é muita ousadia. Quando a gente pensa, quando a gente olha para o texto com a codificação espírita, e de cara a gente percebe um diabo tentando Jesus, eu acho que aí, para nós que buscamos o conhecimento espírita, já caiu por terra as questões fáticas. Isso fica claro? Porque se a gente levar isso ao pé da letra, peraí, eu não entendi doutrina espírita então, eu não sei o que é o Cristo. Eu não entendi que Jesus é um espírito puro e não tem ideia do que é um espírito puro. Porque se eu tenho essa ideia, não faz sentido o texto. Não faz sentido do ponto de vista fático. Tudo bem? Beleza. Mas o meu comentário vai um pouquinho antes. Você contextualizou aí para nós o momento em que Jesus está nessa passagem aí, né? Após a prisão de João Batista, e que mais à frente ele viria fazer... Antes da prisão, né? Esse texto é antes da prisão. Isso, antes da prisão. Porque Mateus menciona a prisão logo depois. E depois da prisão, Jesus... depois disso é que ele vai fazer mais à frente. Porque vai reunir o pessoal. Pois é. E aí, fazendo uma liga com a abertura que Catarina fez, né? Que foi muito feliz, né? Trazer João Batista... só para a gente não esquecer de João Batista na história, sim, claro, de quem eu sou bastante fã, eu fico encantada, Toninho, de Jesus ter convidado os discípulos de João Batista, sabe?
para a jornada dele. Sim. Quando eu fico encantada, não é no sentido de impressionada, não, é que eu fico encantada com Jesus mesmo, né? Que planejamento extraordinário. João Batista vem, faz o trabalho de precursor, ele tem discípulos, ele tem seguidores, e Jesus valoriza os mesmos, não são todos, mas Jesus pega um grupo de seguidores de João Evangelista, é um deles, pega um grupo de seguidores de João Batista e os convida para o seu mandato, para o seu ciclo. Então, não é nada aleatório, não é nada casual, é tudo um planejamento, foi todo um treinamento para o que havia de vir, mas eu fico muito encantada mesmo, a palavra encantada, com esse percurso, com esse planejamento, né? E para dizer para nós assim, planeja a sua vida, né? Planeja o seu caminho, porque tudo que é planejado, sem engessar, né, gente? Sem rigor demais, porque as coisas mudam. E entre nós e o Cristo tem uma distância. Então, quando a gente planejar como Cristo, vai ser de um jeito. Como a gente ainda não é Cristo, o nosso planejamento está suscetível a falhas naturais. Sim. Porque nós não estamos na mesma condição, um dia estaremos. Só que se a gente não começar a treinar isso agora, é porque eu vejo em todo o contexto do Cristo um planejamento extraordinário. Eu fico muito encantada com o roteiro que Jesus traçou e cumpriu e executou. Sim. Com todos os percalços que ele encontrou. Não para ele, mas para a execução mesmo, mas também percalços que ele conhecia, né? Que ele sabia muito bem que ele ia ter que lidar. Então, eu fico trazendo para nós, para a nossa vida, para o nosso ramerrão de cada dia. É viver um dia de cada vez, sim, mas planejar. Porque o dia de hoje, ele vai gerar o de amanhã. Por mais que o amanhã, hoje é terça, por mais que amanhã, quarta-feira, tenha novidades que nós não tenhamos controle, o que eu planejar, eu estou passível de execução. Sim. A não ser que eu mude o planejamento. Então, pensar que o universo tem planejamento, que Deus tem planejamento, que Jesus planejou e que nós temos que planejar. Não é deixar a vida me levar, é eu conduzir a vida, é eu saber onde que eu estou pisando, saber o que eu quero. Mesmo que eu sofra algumas decepções, algumas frustrações, ou o que eu planejei não deu nada certo, paciência, planejo de novo. É nesse ponto que eu queria só reforçar, porque a gente vai avançando, né? E tem coisas tão delicadas, tão sutis, sim, que para nosso cotidiano fazem a diferença. Então, quando eu vejo Jesus chamando João, que estava lá com João Batista, eu acho isso lindo. Ele está ensinando para nós como é que faz. Como é que a gente lida na vida. E como é que poderia ser isso? Quem está na nossa casa é a turma que veio com a gente. Quem está na nossa casa é a nossa turma. sim. O nosso chefe é a nossa turma. Nossos colegas de trabalho são nossa turma. O vizinho do lado, que às vezes é implicante, é a nossa turma. Então, enxergar que a gente está no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, e viver bem assim. Sim. Sem ficar sonhando, viajando, fantasiando coisas, né? A minha turma é aquela ali. A minha turma agora, olha que maravilha, eu tenho uma turma de evangelho que eu estou conquistando, né? E que me conquistou, que é essa aqui. Eu tenho turmas maravilhosas, mas eu tenho uma turma pesada que me põe em teste, que não me aceita, que não gosta de mim, que se pudesse me tirava do grupo. Ô, gente, claro, se a gente não gosta de certas pessoas, claro que algumas não gostam de nós, algumas custam nos engolir. É isso. Beleza. A grande diferença que a gente pode observar para um espírito dessa envergadura em relação a gente, quanto ao planejamento, é que ele já entendeu que a disciplina antecede a espontaneidade. Ele já sabe qual é a disciplina que ele tem que ter. A gente ainda não. A gente ainda tem que se dedicar a se disciplinar para que aqueles eventos possam ser espontâneos para nós, em algum momento, né? E as nossas turmas, pode, no microfone. Agora que você está aqui, tudo aqui no microfone, viu? E as nossas turmas, Cristina, eu aprendi uma expressão fantástica com um amigo em outra casa espírita, que a gente, né, teve a oportunidade de ir lá, e vai lá de vez em quando auxiliar, que
Esse é o nosso material didático atual. É o meu material didático. Eles estão à minha disposição para mim aprender. Mas será que eu tenho olhos para ver que são meu material didático? Ou eu estou olhando eles como uma pedra de tropeço na minha jornada? Está tudo relacionado com a forma como eu olho, né? Diga, minha amiga Josi. É que eu queria falar o seguinte, que eu achei assim, tão interessante, se colocando. A gente sabe que o Cristo, nada do que ele fez aqui foi em relação Você precisa a. falar, ela está pedindo falar um pouquinho mais, Ah, porque, tá. pode falar. Desculpa. Não, pode falar. E olha que eu falo alto, hein? Mas é porque, assim, eu acho interessante que nada que o Cristo veio aqui, ele não veio por acaso, ele não fez nada assim aleatoriamente, tudo tinha uma razão de ser e porquê. Então, quando você coloca para a gente que o Cristo, provavelmente é ele mesmo relatando tudo isso, é ele trazendo para a gente a ideia de, olha, dentro dos seus desertos íntimos, dentro das confusões que vocês vão estar aí, lembre-se, o reino não é aqui. Deus é o Pai de misericórdia e não abandona ninguém. Ele vem trazendo isso nessa primeira narrativa dele aí, de quando ele está, né, assim, supostamente sendo tentado, né? Que ele vem falar, e quando ele fala nem só de pão, quer dizer, não é essa coisa, esse alimento terreno que vai satisfazer vocês, né? Lembre da palavra, porque ela vai te sustentar, ela vai te auxiliar naquele momento mais difícil. Eu fiquei maravilhada com esse primeiro momento agora, foi muito, porque assim, eu não tinha ainda feito essa conexão. Então foi incrível para mim, foi muito bacana, eu gostei demais. É interessante a gente observar, Josi, quando a gente olha esse texto, pelo menos assim, é o caminho que eu vou procurar seguir nas reflexões, ok? Aí, claro, todos podem participar, podem divergir, achar outros vieses também, tá? Mas quando a gente olha para uma narrativa dessa, em que Jesus mostra no deserto você ser tentado, a gente tem que olhar para o íntimo. Foi comentado na semana passada, o deserto, ele está dentro ou ele está fora? Qual o deserto que eu estou olhando dentro dessas dificuldades que eventualmente eu passo, que eu vivencio? E as tentações pelas quais eu passo? E essas provações no cotidiano da minha caminhada? Então, o relato vai trazer isso para a gente. Presta atenção nesse deserto. E o deserto, muitas vezes, nós nos conectamos a ele com aquela aridez, aquela falta de ambiente, de vegetação, só terra, só aquele ambiente, né, complicado. Mas você pode ter um deserto completamente arborizado. Você pode ter um deserto completo de vegetação. Porque é um deserto que não está habitado. O deserto é aquilo que não tem habitação. Então, às vezes, isso pode acontecer conosco também. Não é a obrigatoriedade da visão do árido. A gente não pode simplesmente se prender a isso, e aqui levando para a análise do texto, ok? Você não pode ficar restrito a olhar o deserto dessa forma. Porque você pode estar num ambiente que ele está totalmente desértico e não tem nada de árido nele. Tem rio correndo nele, está arborizado para tudo quanto é lado. No deserto, vamos pensar no deserto como um aspecto da nossa solidão. Nós conseguimos progredir, crescer, ficando sozinhos? A gente evolui sozinho? Vamos pensar nos equívocos, como a Cristina mencionou. Eu não quero errar. Vou usar a filosofia do ermitão. Vou lá para o deserto, no alto da montanha, só tenho eu. Eu vou progredir? Não.
Não vou, porque eu não tenho ninguém para me movimentar. Sou só eu não vou errar. Eu não vou fazer o mal, mas também não vou fazer o bem. Entendemos isso? Tranquilo? Só um minutinho, no microfone, Celso. Não, no microfone, Celso. Você falar por causa do pessoal de casa, Celso. Se você falar para mim, eu te ouço, mas o pessoal de casa não te ouve. Não, mas e o pessoal de casa, querido? Fala. O que eu quero dizer é o seguinte. Sim. Quando você fala no deserto, é o deserto físico. Isso, beleza, mas vamos falar pro pessoal de casa. Diga, Eu quero voltar, né, novamente. É uma insistência nessa questão do deserto que nós estamos dizendo aqui, né? Uhum. Que nós estamos estudando. Mas de novo nisso que me traz de não ser um lugar físico. Sim. Né? Então eu entendo como uma passagem, uma vivência, mesmo que seja uma alegoria, né? Ele usou disso para deixar entendível o que ele experimentou internamente, né? Uhum. É como se assim, a gente não tem condições de dizer, às vezes, dá conta de explicar como que foi isso dentro de mim, né? Então eu crio algumas analogias, umas alegorias, o que for, para explicar aquilo. Então, quando ele diz desses momentos, que são 3, né? Eu acho que ele, como homem, como ser humano, que ele se prestou a ser, né, estando no nosso meio, ele passou pelas coisas que nós passamos e que nós temos chance de passar. Uhum. Então, é uma tentação mesmo, de saber assim, eu posso com tudo isso de uma vez só. Uhum. Sabe? O que eu fico pensando é isso. Eu posso resolver isso tudo de uma vez. Eu não preciso passar o que eu vou passar. Uhum. Não precisava. Se a gente pensa pela lógica, não precisava passar aquilo. Sim. Foi uma escolha, foi um planejamento, como você está dizendo. Né? Então, ele está dizendo assim, olha, eu podia muito bem me lançar mesmo, eu podia muito bem ter o poder de tudo isso nas minhas mãos. Eu faço tudo isso. Mas isso é tentador mesmo, gente. Né? A gente tem coisas nas nossas vidas que nos tentam mesmo. Uhum. Né? E aí é um deserto, porque é sozinho. Quando você fala dessas questões, por exemplo, de estar junto, da importância de estar com as pessoas, mas tem momentos que a gente tem que estar só mesmo. Uhum. Né? Como ele esteve. Né? Ele precisou dessa distância. Tomar distância, eu acho que é a ideia também de sair do lugar, para você ter uma noção também do todo e poder caminhar. Certo. Sabe? Uhum. Então, assim, é muito complexo tudo isso, e ao mesmo tempo é muito lindo, mas também traz um recado para nós, dos momentos que a gente precisa, às vezes, estar mais distante, estar com a gente mesmo nesse, né? E refletir, e vem essas tentações mesmo, sai fora disso, olha aqui, né? Você pode isso. Mas e o processo? Tem um processo a ser cumprido ali, né? Então, eu acredito que traz muito para a gente, muita contribuição acerca da nossa vida hoje, do que a gente vive, do que a gente experimenta, das tentações que nós passamos todos os dias, dos nossos desertos, das nossas decisões diante dessas tentações, né? Então, acho que ele quis dizer para nós assim, olha, isso acontece. Sim. E como que você vai lidar com isso? Uhum. É isso aí. Então, olha só, quando a gente pega, só um minutinho, quando a gente pega o aspecto da tentação que a gente está mencionando hoje, e aí o nosso foco hoje vai ser em cima disso mesmo, tá? Quando a gente olha o aspecto da tentação, pensando na narrativa do texto, Jesus foi tentado. Em várias oportunidades ele foi tentado. É evidente que, do ponto de vista crístico, não sucumbiu em nenhuma delas, como não sucumbiria em nenhuma delas. Nós estamos falando de um Cristo. Então eu tenho que olhar para o texto com o conhecimento que eu tenho de um Cristo. E qual é o conhecimento de um Cristo? É um espírito puro que não se enverga mais as questões da matéria. Então esquece. Tentação vai ter, mas não se enverga. Então qual que é o propósito? É para orientar a gente. Orientar a gente sobre as tentações. Não é para ele.
Ele não tem a necessidade de passar por isto. Ele não tem. E se passar, é para exemplificar. Percebemos a diferença? Para exemplificar. Ele, Jesus, esquece. Aqui não tem conversa, né? Se eu entendi o que é um Cristo, não tem conversa. E no texto tem um outro aspecto que é relevante para nós do ponto de vista cultural. Que as citações que são feitas da tentação a Jesus são previstas. Então não são citações, não são tentações de agora, são tentações para o Messias prometido. Entendeu? Como é que começa a encaixar mais? É um judeu que está falando com a gente. E ele está falando de um Messias. E eu sei quem que é o Messias? Porque se eu não sei, vai ficar difícil para olhar o texto e falar assim, o que quer dizer isso? Aí a gente vai fazer as conexões, vai olhar a tentação aqui, vamos lá no Antigo Testamento entender o que está escrito lá. Tem 40 dias aqui e tem 40 dias de progresso, 40 anos de progresso no deserto para o povo. Tem 40 dias aqui, tem 40 dias de tentação para o Elias lá no primeiro livro de Reis. É por acaso que tem 40 aqui? Não, não é por acaso. O acaso corre por nossa conta quando a gente vai usar esse código para poder interpretar. Tranquilo? É só para a gente ter essa noção. Sim, eu já vi lá. Então, só para a gente concluir essa primeira etapinha aqui. A tentação é passível como exemplo para a gente. Não é passível para Jesus. Ele não vai sucumbir. Então, esquece que ele vai se deixar levar pela tentação. Ok? Fala, Wilson. Juliana, ela está perguntando. Ela está perguntando. Três quer pontinhos. saber sobre o que o Espiritismo diz sobre o juízo final. O que o Espiritismo diz sobre o juízo final? Eu não posso falar pelo Espiritismo, mas eu posso falar pelo entendimento do que a doutrina mostra para a gente de juízo final. Juízo final é um fim de ciclo. Vai acontecer o fim de um ciclo, como acontece para cada um de nós no nosso cotidiano. O juízo final não é o final de tudo, é o final só daquele ciclo que você está vivenciando. Nós estamos vivenciando o juízo final, nós, coletividade humana. Porque nós, coletividade humana, mencionei isso na oficina hoje, estamos fazendo um processo de escolhas individuais nossas que vai resultar num coletivo e que vai transformar a vibração do planeta. O planeta vai mudar, a vibração do planeta vai mudar. E por que vai mudar? O Kardec deixa isso muito claro no capítulo 18 da obra A Gênese, que esse processo ele é como se fosse um caldeirão fervente. Tem mais de uma geração envolvida nesse caldeirão. Mas as gerações desencarnam, não é assim? Todo mundo aqui vai desencarnar. Assim como essa bandidagem toda que está botando fogo no país hoje vai desencarnar. Tá certo? O planeta conseguiu mudar a condição vibracional pela mudança individual de cada um, esses espíritos não conseguem mais se vincular ao planeta. Porque a vibração deles não permite essa vinculação. Nós mencionamos isso hoje, né? Coincidência nenhuma, né? Na oficina, né? Você consegue vibracionalmente se conectar aonde você dá conta. Nós que estamos aqui agora na nossa necessidade de provas e expiações, desencarnamos aqui. Eu quero ir para Sirius. Eu quero ir lá fazer uma visitinha para Alcione. Talvez uma visitinha eu consiga fazer, mas viver lá não. Porque o estado vibracional de Sirius está muito acima do estado vibracional da Terra. E por estar muito acima do estado vibracional da Terra,
Eu, espírito, individualidade universal, não consigo me conectar lá. Eu não consigo permanecer naquele ambiente. É claro isso para a gente? Só um minutinho, Cristina. Então, o juízo final já está tendo. Tem juízo final para a gente. O nosso juízo final acontece a cada ciclo que a gente vivencia. Terminou a minha reencarnação, é um juízo final para mim. O julgamento não é externo. O julgamento não vai vir do outro para apontar dedo. O julgamento vem da minha consciência. Né? Então, no juízo final, já respondendo uma outra parte que talvez seja a dúvida dela, nós vamos ser julgados no juízo final? Vamos! Não por Deus, Criador de todos nós, e muito menos por Jesus, nosso governador. Nós vamos ser julgados por nós mesmos. A nossa consciência que vai nos cobrar. Você fez o que você podia ter feito de melhor nessa reencarnação que você teve? Ou você desperdiçou mais uma? Quem cobra é a gente mesmo, não é o outro. O outro é só ferramenta de trabalho para mim. Tranquilo isso? Não é tranquilo, mas é compreensível. Porque senão a gente fica depositando nessas esperanças de expressões aquilo que vai ser a decisão para mim. O nosso destino, para ser muito claro, ele está nas nossas mãos. O horizonte que eu quero ver ensolarado amanhã depende do que eu faço hoje. Se o horizonte que eu vejo hoje está escuro, é porque eu fiz uma série de escolhas até aqui que me fez ver ele escuro. E se até aqui eu estou vendo ele escuro, o que eu vou começar a escolher diferente na disponibilidade de livre-arbítrio que eu tenho para que ele comece a se tornar claro? Porque se eu continuar escolhendo do mesmo jeito, amanhã ele vai continuar escuro do mesmo jeito. As escolhas são nossas, as consequências são nossas, o progresso é nosso, o alcance é nosso. Então está tudo nas nossas mãos. Aí é que entra a diferença, Cristina, do livre-arbítrio para a liberdade. Porque nós exercemos livre-arbítrio pela condição em que nós nos encontramos nessa estrada evolutiva. E quando a gente chega num estágio de um Cristo, e nós vamos chegar lá, o Cristo não tem liberdade, não tem livre-arbítrio. Ele tem liberdade porque a execução dele são em cima dos desígnios de Deus. Ele faz o que o Pai já determinou e pronto. Então ele não tem que parar e pensar qual que é a melhor escolha para mim aqui. É por isso que ele tem liberdade. Ele já se tornou liberto de todas essas mazelas que a gente ainda precisa fazer. Escolher vir, escolher não vir, escolher entender, escolher não entender, escolher ajudar, escolher não ajudar, escolher amar ou escolher odiar, isso são coisas para nós. É o nosso métier, é o nosso meio de campo ainda, né? Mas para um espírito crístico não tem isso. Ele tem a liberdade de fazer o que é o desígnio do Criador. Isso a gente não dá conta, não. Hã? Qual é a fome? Celso está perguntando qual é a fome de Jesus. Mas peraí, Celso, que a Cristina tem uma Porque palavrinha eu tenho uma ali. pergunta terra a terra para fazer. E eu juro que não estou te tentando, Toninho. Vai parecer uma tentação. Vamos lá. E eu sei que nós ainda estamos passíveis de sucumbir. Sim. Mas não é minha intenção. Não, Estou falando sério. Vamos conversar. Porque eu quero entender se Jesus pisou num deserto de verdade. Porque Paulo esteve no oásis de Dan. Sim. E deserto naquela região era coisa comum. Como ir aqui num parque, num jardim botânico, era ir ao deserto. Aí eu queria saber, porque você está o tempo todo buscando no Velho Testamento referências, porque eu já voltei no Lucas, já peguei o João Ferreira, tá sem dizer que deserto que é. Tá. Eu sei, não estou preocupada com o deserto físico. Eu já estou junto com todo mundo no deserto íntimo. Mas a gente que estuda evangelho, a gente gosta de identificar. Sim. E eu estou com essa pergunta aqui desde o início. Eu estou suspeitando que não é só minha.
porque tem uma turma desencarnada aqui participando, Aham, e eles têm a nós como canais, né? sim. Então, eu vou fazer de conta que tem uma turma aqui querendo entender se teve um deserto de verdade que Jesus pisou. Tá. Vamos só nos situar, então, primeiro em Paulo, que fica mais fácil, é mais rápido da gente entender. Quando a gente fala do oásis de Dan, a gente está falando de uma correlação com a tribo. Ok? Então a gente tinha lá 12 tribos, né? Que entraram naquela região e elas se espalharam. Dan é uma tribo que ocupa 2 espaços diferentes. Um cá embaixo, na Judéia, tá? E outro lá em cima, na região da Galileia. Para onde que Paulo estava indo quando ele quando ele se depara com aquela situação do Cristo? Damasco, né? Damasco. Está acima de Dan. Então, Paulo vai se deparar com aquela situação ali e ele vai se tornar recluso naquela região. Você falou assim, quando a gente fala de deserto, a gente está falando dessas situações que envolvem um clima mais hostil, um ambiente mais hostil. Eu lembro de um estudo que o Haroldo fez, e aqui eu vou mencioná-lo porque vai ajudar a gente a compreender isso. Você andar na região ali da Palestina te dá uma sensação do que é essa condição desértica. O sol escaldante. O ar, né, naquela secura. Então você tem uma percepção, caminhando por lá, o que é essa caminhada no deserto. Por isso que eu mencionei que o deserto não obrigatoriamente precisa ser de ausência de vegetação. Então, o deserto para Paulo é o deserto da jornada para Damasco. O deserto que a gente está mencionando aqui, olhando a cronologia aonde Jesus está, é um deserto perto do oásis de Jericó. Por exemplo. Entendeu? Então, a gente observa a característica, a condição da região enquanto deserto. Se você quiser olhar pelo lado físico, né? Geofísico. Estou olhando ali. Que lugar? Aonde que poderia ser isso? Imagina o pessoal caminhando. Quem aqui assistiu ou está vendo The Chosen, a série? Já viu algum? Vocês já viram como é que é a dramatização quando eles colocam Jesus e os discípulos fazendo o trajeto da Galileia para Jerusalém ou de Jerusalém para Galileia, os lugares aonde eles passam? Vocês já viram isso lá na série? As estradinhas aonde eles caminham? Falta arborização? Não. Mas é aquela visão de uma vegetação rasteira, como se você estivesse num ambiente de extrema secura. Dá uma ideia de deserto? Entendeu? Tipo um sertão, tipo um sertão, tipo um cerrado. Entende? Então, ok? A turma do satisfeito. Quem levantou a mão que queria falar? Pois não. Toninho, tem o deserto interno. Uma Sim. vez, quando eu era adolescente bem aborrecente. Eu fui. Então, assim, eu cheguei numa festa uma vez, tinha dentro de uma escola. Se era dentro de uma escola, imagina a quantidade de gente que tinha. Uhum. E estava eu, vários amigos, irmãos nessa festa, e eu comecei a me sentir sozinha. Uhum. Determinada hora, eu não queria ficar ali mais, porque eu não tinha ninguém ao meu redor. Sim. A gente muitas vezes vê o deserto, né, o físico, mas se for um deserto interno? Aí entra a questão da vibração. Vou aproveitar a sua fala e vou trazer outra coisa que eu relatei aqui na oficina hoje, né, para quem não teve a oportunidade de acompanhar. É aquele evento que o Chico passa, né, falando do aspecto vibracional.
A nossa vibração é que nos coloca ou nos retira dos ambientes. Eu posso estar num lugar fisicamente, mas não estar ali vibracionalmente. Vibracionalmente. Vibracionalmente eu não estou ali, né? É aquela situação do Chico, quando o pai dele levou ele para o prostíbulo, para ele perder a virgindade. Vocês lembram disso? Lembram desse relato? Chegou lá, né? Para o pai dele ia acontecer tudo com a maior naturalidade, como deve acontecer com os homens que vão procurar esse tipo de ambiente. E quando o pai se retira para conversar com os responsáveis pelo ambiente, deixa o Chico lá, que já escolheu lá com qual menina que iria ficar, ou tinha lá à disposição as meninas para ele escolher, daí um tempo começam a ouvir uma prece. Um Pai Nosso está acontecendo no ambiente. Mas como assim? Vai para um prostíbulo e vai rezar um Pai Nosso. Então, o Chico está naquele ambiente, mas vibracionalmente ele transforma o ambiente. O problema não é o ambiente, o problema é a gente. Tô te falando. Eu mencionei isso pro Wilson. Você pode estar num ambiente que fora está um inferno, mas você está no céu ali dentro. O que define o patamar de vibração para você estar ali é você. Da mesma forma que você pode estar num ambiente muito complicado, de desequilíbrio, e você se conecta ao ambiente e também vai entrar em desequilíbrio. O problema é o ambiente? Não, o problema é a gente. A gente que se permitiu a esse estado vibracional. A gente é que se conectou. Entende? Então, isso a gente está deixando claro aqui. O propósito do deserto aqui é íntimo, não é fora, não é físico, né? Dentro do possível, a gente vai tentar sanar tudo que for possível de dúvida, dentro do pouco conhecimento que a gente tem. Mas o objetivo dessa passagem é falar para a gente, intimamente. Não é se restringir aos aspectos exteriores. Por isso que eu mencionei que quando fala 40, eu tenho várias citações de Antigo Testamento para corroborar os 40 que está mencionado aqui, que são 40 dias. É um ciclo. É um ciclo. Eu estou prestando atenção nesses 40 dias de deserto, que é um ciclo para mim, assim como 3, que vão ser 3 tentações distintas, né? Ou 3 provações distintas para Jesus. Fala, Elmo, cadê o microfone? Fala para a gente aí. Toninho, na oficina antes você deixou bem claro para nós e ficou fácil o entendimento, quando você trouxe a questão religiosa. Mas para o pessoal que chegou agora para o EMEG, não ficou claro. Principalmente para a nossa irmã aqui, eu senti isso e talvez até para outros. Se você clarear mais aquela questão religiosa do final dos tempos, dos apocalipses, o medo que é provocado, que a gente mencionou. Vai ficar mais claro para o pessoal que chegou para o EMEG. Que a gente mencionou na oficina, né? Porque a gente estava falando da segunda carta aos Tessalonicenses, e o Paulo, nessa carta, ele fala muito da escatologia, da parúzia, que o Mateus relata também, né, que é aquelas evidências desse fim de tempo. Que o pessoal perguntou ali do juízo final, né? E que a gente tem um temor disso. Tem um temor desse fim de tempo, tem um temor dessa escatologia toda, dessa coisa, né? Quando é que ela vai acontecer e como é que ela vai acontecer, e a gente vai vivenciar ciclo. A gente vai vivenciar fechamento de estágios. Nós somos estagiários. Estamos no estágio atual com a nossa gradação, né, espiritual. Chegou o momento de fechamento do nosso estágio, a gente vai fechar esse processo e vamos mudar o patamar. A Cristina mencionou semana passada, né, num exemplo que ela trouxe, da espiral, né? Tem vários que a gente pode mencionar a respeito sobre ciclo. Então, a gente não tem por que temer quando a gente tem ciência
Eu digo pelo menos ciência, porque ter consciência já é mais profundo, né? Significa que consciência você interiorizou efetivamente. Mas se eu tenho ciência, se eu tenho conhecimento, como a doutrina espírita nos orienta, que eu sou um espírito imortal, que eu transito por reencarnações das mais diversas para poder aperfeiçoar a minha condição espiritual, que a vida futura é uma realidade para mim. Então, eu estou fisicamente aqui hoje, e daqui a um tempo eu vou estar num ambiente desencarnado. Se eu tenho essas convicções, tem por que temer. Eu já reencarnei, desencarnei várias vezes, várias e várias vezes. Essa não é a primeira, não vai ser a última, né? Então, não tem razão para a gente ficar temendo esse tipo de situação. Não tem razão para a gente ficar temendo o juízo final, se eu entender que o juízo final não é mais do que um ciclo. Não é mais do que um processo que eu estou vivenciando. Entendeu? Então, isso é tranquilo para a gente. Tranquilo quando a gente tem essa ciência. Ok? Você queria falar? Ela também queria falar, né? Pode falar. Eu só queria falar da questão sobre o estado vibracional, do que Jesus ensinou, do conhece a ti mesmo. Uhum. Você consegue falar um pouquinho mais alto? A questão do estado vibracional, do que Jesus ensinou para a gente sobre o conhece a ti mesmo. Porque o que você estava falando, das coisas que vêm de fora, a maioria das coisas não vem de fora, vem de dentro, Sim. né? Então, se a gente conhece quais são as nossas fraquezas, quais são os sentimentos que a gente precisa trabalhar, as questões de fora que podem nos atingir e baixar a nossa vibração, a gente consegue trabalhar o que vem de dentro para a gente se fortalecer e diminuir essa questão do que vem de fora, atingir e baixar a nossa frequência. Sim. A gente consegue ficar mais elevado, ficar com a nossa vibração mais alta, com o conhece a ti mesmo. Então, trabalhar as nossas questões pessoais. Se está tudo bem dentro, se dentro, vibracionalmente, você está em equilíbrio, aspectos exteriores não vão te jogar para baixo. Para te jogar para baixo é porque dentro não está bem. Isso vai acontecer com qualquer um de nós. Para você ter sido derrubado é porque dentro não estava bem. E o que veio de fora te pegou no calcanhar de Aquiles. Foi o seu ponto de fraqueza. Só antes dela falar, porque daqui a pouquinho encerra o nosso tempo, eu tenho um recadinho para dar para vocês, depois tem o encerramento, Celso. O alimento de Jesus é o amor. Tá? Então, a gente mencionou a questão do jejum. O jejum é uma prática judaica, é um processo do judeu. Então, Jesus está mencionando aqui, na narrativa, né, o processo da narrativa está mencionando aqui, uma prática que o judeu já conhece. Mas Jesus deixou claro, como eu mencionei semana passada, o que importa para a gente não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela. É isso que define o nosso futuro. Não, perdão. O que você falou? Ele está falando do som. Do som, ok. Beleza. Você queria perguntar? Não, é só falar essa questão do deserto aí, né? Que para mim fica também a ideia do que a gente chama de crise na vida da gente, às vezes, Sim. esse deserto. Uhum. Mas que vem uma mudança depois disso. É isso que eu penso, sabe? Quando ele fala do deserto, que passa. O que acontece na vida dele pós-deserto? Uhum. Né? Essa mudança que veio ali, né? Esse novo ciclo, eu acho que é fechamento de um ciclo para começar o outro. Sim. E aí eu penso que nós também, a gente não tem essa dimensão, né? Na hora a coisa é tão dolorida, tão sofrida, que a gente não consegue, às vezes, visualizar. É uma visão muito restrita nossa. Mas tudo é muito amplo, é muito maior. Mas, às vezes, esse deserto é um passo para um avanço, para Sim. um crescimento, para algo mais, né? Só para a gente fechar por hoje as nossas reflexões. Aí, semana que vem, a gente retoma. Tudo isso que nós estamos falando aqui, gente, está relacionado com os 3 primeiros versículos dessa passagem, tá? Então, eu não estou indo detalhadamente no versículo, mas nós estamos trabalhando isso já, ok?
Quando você menciona o processo da dor que a gente vivencia, ou as nossas crises que a gente vivencia, se nós entendermos a conceituação de Deus para a gente, nesse momento a gente tinha que agradecer. Se está doendo é porque eu dou conta. E se eu dou conta é porque Deus permitiu. E não esbravejar contra Ele. Eu tinha que dar graças a Ele porque eu tenho condição de suportar esse momento. E a gente faz o contrário. É a hora que a gente despreza, é a hora que a gente perde a confiança, é a hora que a gente perde a fé. A gente fala assim, não vai dar. Não quero continuar passando por isso. Só que a gente se esquece, no processo evolutivo do espírito, que não há dor interminável, não há sofrimento interminável. São só fases, só momentos que a gente está precisando vivenciar e que eles vão passar. E a gente vai sair desse momento quando a gente quiser. Lembra que eu mencionei que o estágio da nossa progressão está nas nossas mãos? É quando a gente quiser, para a dor. Enquanto a gente não quiser, a dor continua. Então nós é que precisamos estar atentos. Desculpa se eu estou pegando pesado com vocês, mas essa é a nossa realidade espiritual, porque nós muitas vezes olhamos para as questões terra, matéria, o que eu estou vivenciando aqui e agora, e esquecemos que nós somos um espírito imortal. E a nossa realidade é essa. Isso aqui é transitório. Isso aqui tudo é transitório. É um momento de passagem. Eu estou num trem, desci numa estação. Estou vivenciando a estação. Eu vou voltar para o trem. O trem é a minha realidade. Tudo bem? Vamos finalizar. Já estourei o tempo. Ainda tenho uns minutinhos que eu preciso poder dar um recadinho, né? Nossa querida Ju vai trazer para a gente reflexões interessantíssimas sobre a obra Renúncia, né, do Emmanuel, psicografia do Chico. E ela vai fazer isso para nós num seminário que nós vamos desenvolver sobre essa obra no dia 8 agora de novembro. Então fica o convite para todo mundo. Quiser trazer as crianças, nós vamos ter um trabalho, né, paralelo para as crianças também. O seminário vai acontecer de 3 às 6 da tarde. A turma que já conhece, é um período extenso, vamos ter um momento para um lanche compartilhado. Quem tiver a oportunidade de auxiliar a gente no lanche, vai ser muito bem-vindo, é trazer a quitanda lá, se puder, né? Se não puder, a presença é o mais importante para nós, tá? Então vamos entender um pouquinho mais da obra de Emmanuel, nesse livro Renúncia, que a Jussara vai fazer essas reflexões para a gente. Estejam todos convidados para vir participar com a gente, ok? Então, coloquem na agenda de vocês, dia 8 de novembro, 3 horas da tarde. E dessa vez, nós vamos transmitir lá para o YouTube, Jussara, desde a integração. A integração também, nesse seminário, vai para o YouTube. Foi uma decisão que a gente mudou. E o departamento, ele fez uma pequena coletânea de frases, nessa divulgação que a gente está fazendo. Então, toda reunião, nós vamos citar aqui uma frase que está na obra, ok? E a minha de hoje é: e no que se refere a paisagens do mundo, o próprio deserto tem a sua beleza. Isso está no capítulo 6 da primeira parte, tá bom? Gratidão a todo mundo pela participação, pela presença. Obrigado aos amigos de casa. Vou passar para a Cristina para ela fazer a prece de encerramento para a gente. Então, nós vamos te agradecer, viu, Toninho? Que bom, que coisa boa. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai querido, e ao nosso Senhor, Mestre Jesus, que aqui se fazem representar pelos nossos benfeitores espirituais, nossos amigos de longa jornada, que coordenam esta reunião de estudo minucioso do Evangelho, e que nos permitiram estar aqui, formando esse grupo dos 2 planos da vida, e também aqui no salão físico, os nossos amigos na sala virtual, reunidos para refletir sobre os teus ensinos, Senhor. Muito obrigada por mais esta oportunidade. Permita que possamos dilatar nossa compreensão, nosso entendimento
das nossas questões íntimas, que clamam por nossa renovação, que clamam por mudanças, para que a gente possa vislumbrar dias mais felizes, mais pacificados para nós. Eu acredito, Senhor, que quando estivermos mais pacificados, poderemos colaborar convosco na pacificação dos ambientes e das regiões que habitamos e que colaboramos nas nossas condições. Tenho certeza que esperas isso de nós, espera a nossa colaboração em todo esse processo de renovação no momento em que vivemos. Que essas vibrações que aqui foram trabalhadas com tanto carinho pelos amigos espirituais possam alcançar corações que choram, que sofrem, que sentem dores, especialmente aqueles que ainda não dilataram a sua compreensão das questões espirituais. Fica conosco, guarda-nos em tua paz e tua infinita misericórdia, hoje, agora, como tem sido sempre. Que assim seja, boa semana para todos nós, pessoal de casa, o pessoal aqui, até terça-feira, com Toninho, se Deus quiser.